Foi cinema, né? Acabou enveredando pra publicidade porque é o caminho, a entrada natural, né? Quer dizer, precisa pagar as contas, né? Precisa começar. Isso, cara. Eu acabei me perdendo um pouco, perdendo de uma maneira positiva, eu quero dizer, no mundo da publicidade, porque eu aprendi muito, cara. Você pratica muito fazendo. Por isso que eu acho que todos os diretores, a maioria dos diretores brasileiros aí, que você vê no cinema hoje, os caras começaram fazendo publicidade, porque você na propaganda mesmo, você além de ser remunerado de maneira bacana, entendeu? Não é nada mal que você ganha na publicidade, você consegue praticar, entendeu? Você tá toda semana e é um dia a dia que você é muito puxado a vir com novas ideias, pesquisa e etc, etc. Então isso foi bom. Mas eu já tinha essa ideia de fazer um filme, e aí, cara, chegou uma hora que eu falei, cara, eu vou sentar aqui minha bunda nesse computador e eu vou começar a escrever meu filme. Eu já tinha uma ideia, tava ali comigo, que era fazer a ideia de um cara, a história de um cara comum, um brasileiro que represente esse brasileiro comum, que monta um plano para se vingar dessas duas forças, que para mim são as forças que oprimem o brasileiro de uma forma bem grandiosa e extensa, que é a corrupção e a criminalidade. Dois caras que são representantes dessas duas forças que oprimem um cidadão comum. Então foi aí que eu comecei a escrever, né? O cara, por isso que é dois coelhos, matar dois coelhos com uma cajadada só. A escrita vai abrindo, mas quando eu comecei a escrever, foi começando a vir mais ideias e a escrita vai te levando pra vários... Só pra gente se situalizar, que ano mais ou menos você começou a pensar já nesse roteiro? Você tem mais uma data mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Em 2008, por aí, que eu comecei a pensar. Em 2009 eu escrevi e em 2010 a gente rodou, foi muito rápido. Caraca, foi rápido, velho. Mas eu escrevi em 8 meses o roteiro, demorou assim, sabe? Foi toda noite, chegava em casa e me internava no meu escritorinho lá e ficava escrevendo um pouquinho. Escrever um roteiro é um negócio muito difícil. E esse foi complexo, né, cara? Por ser o primeiro, digamos assim, né? Roteiro, você fugiu um pouco do padrão normal que a gente tá acostumado a ver nos filmes aí, tudo meio Zorra Total, essas coisas, né, cara? Você saiu desse tipo de filme, né? Eu tinha o Usual Suspects na minha cabeça, que é o... Eu não sei se o nome do filme é Os Suspeitos. É Os Suspeitos, Kaiser Soze. É, esse mesmo. Eu tinha esse filme que tinha uma reviravolta no final, uma revelação enorme no final. Eu queria escrever alguma coisa que tivesse isso também e que fosse não linear, entendeu? Que fosse fragmentado. Então eu acabei indo por esse caminho. O filme eu escrevi ele como se fosse um fluxograma, assim. Eu tinha um fluxograma na minha parede com cartõezinhos e eu ia movendo esses cartãozinhos para não me perder. E foi esse o processo, entendeu? De fazer um negócio complexo de uma certa forma. Não tá tudo ali, né? A pessoa tem que pensar um pouco e tem que se manter atenta para poder entender o que tá acontecendo. Eu vi uma entrevista que você falou aí, que o pessoal... E o seu filme a gente sente isso, né? Que o seu filme ele é um divisor de águas, né? E você colocou isso, né? Eu espero que Dois Coelhos seja um divisor de águas, não sei o quê. Esse ano a gente teve bons lançamentos, mas voltou tudo a comédia, cara. Você acha que o pessoal não tem coragem de fazer filme de ação no Brasil, cara? O pessoal quer só ficar nessas coisinhas, ou botar um cara conhecido e fazer filme comédia, que eu sei que vai dar bilheteria, mas eu não vou arriscar fazer um filme de ação assim, que é muita ousadia pra Olha, cara, isso é uma coisa que é um tema complexo que todo mundo que faz cinema no Brasil se pergunta num ano que teve diversos filmes de bilheteria, né? E o que acabou dando dinheiro aqui foram as comédias, né? Foi por Sorte, foi Globo Filmes, né, Afonso? Tem Globo Filmes que também não deu certo, né? Isso que mas a divulgação da Globo ajuda muito, né, cara? O Xingu é Globo Filmes. É Globo Filmes também. O problema é assim, eu acho que a conclusão que se chega é que só as comedinhas que replicam o que você vê na televisão, no cinema, entendeu? Acabou. Zorra Total no cinema. Sketch de 1h30 do Zorra Total é o que bomba, né? Então é o filme do Leandro Hassum, é o filme do Mazeu, lá do E aí Comeu, são esses filmes. A Gulani teve, sei lá, faz filme há não sei quantos anos, e o primeiro filme deles que passou de 1 milhão foi esse filme Até que a Sorte Nos Separe, né?
É uma comédia. Tem que existir. Eu acho que não tô Claro, falando mal dele. claro. Eu só não consigo entender por que os outros filmes que não são desse tipo não conseguem fazer uma bilheteria. Eu acho que é um gosto do brasileiro extremamente, sei lá, claro, que vai por esse tipo de comédia, entendeu? E Não tem sei, também um pouco de preconceito, né? Porque o pessoal... que aconteceu comigo, por isso que eu tô aqui fazendo uma meia-culpa. Que quando o pessoal fala filme nacional, já tem um pouco de preconceito, entendeu? Não tá esperando um filme de ação. Todo mundo é preconceituoso no cinema brasileiro, até quem faz. Exatamente, até quem faz. Mas foda, né? eu tenho até uma interferência para fazer aí com relação a isso que você está dizendo, Afonso. A gente teve uma curta duração do ciclo de Dois Coelhos no cinema. Eu soube do filme, me falaram, olha, você precisa ver esse filme. Depois eu fui ver o trailer e falaram, olha, é sua cara. E eu fui atrás do filme, fui procurar aqui, eu moro em Sorocaba, fui procurar aqui, depois fui procurar em São Paulo, e em Campinas, você foi achar. E tipo, durou pouquíssimo tempo, né? E a gente tem até, às vezes, assim, que vendem por 2 meses, 3, 4 meses, né? Eu fiquei um pouquinho decepcionado, chateado, assim, porque eu torci muito pelo Dois Coelhos. O que acontece, essa duração no circuito é o próprio circuito que determina, né? Uhum. Então, assim, o Dois Coelhos teve também um infortúnio, na verdade, de ter sido lançado no verão. O verão é o período, mais concorrido do cinema. Então você tem os grandes blockbusters americanos ali concorrendo, animação, não sei o que lá. Então, assim, a distribuidora, a Imagem e Filmes, acreditava muito que você sai mais rápido do circuito, entendeu? Então, os filmes que fazem mais bilheteria, eles ficam mais tempo, os que fazem menos saem rápido. O Brasil padece de poucas salas de cinema, por isso que isso acontece. E o seu filme ainda depende muito da divulgação boca a boca também, né? De quem assistiu o filme, gostou e sai indicando, né? Sem dúvida nenhuma. Muita gente falou sobre isso e aconselhou a distribuidora a escolher uma data que seja mais favorável e mais calma, né? Uhum. Janeiro é muito turbulento e entrou o Tintin junto, imagina só, junto, mesmo dia, quer dizer. E é a segunda semana do Sherlock Holmes, quer dizer, é bem concorrente. Você acaba esmagado no meio de 2 blockbusters, né, cara? Não, e fora isso também, né, concorrência ao Oscar e tudo mais. Claro. Teve Oscar logo depois, quer dizer, passou 2 semanas, o Oscar começou a aparecer, os concorrentes do Oscar. É muito complicado, assim, para um filme que precisa de um boca a boca, ele precisava de mais tempo no cinema para ele maturar, as pessoas verem, voltarem. O que aconteceu com o Palhaço foi meio isso. O Palhaço foi lançado Palhaço e fez lá o seu 1 milhão e poucos, 1.700.000. Uhum. Porque ele foi lançado em outubro, onde você tem cota de tela, que tem isso também, isso é um outro detalhe. No segundo semestre, todo mundo tem que cumprir a cota de tela. Tem toda uma malandragem aí para o cinema nacional poder perdurar um pouco mais, entendeu? Entendi. Aliás, eu tinha uma pergunta em relação a isso, que era para saber exatamente o que é mais complicado aqui no Brasil. Filmar, né, captar as imagens, conseguir verba, ou lançar, que Tem aí várias maneiras de você pegar dinheiro e fazer filme. Eu não acho que fazer filme é o pior problema, não. Porque você faz filme hoje barato, sabe? Se você pega uma galera aí com algum dinheiro, os caras fazem filme aí, com menos até, óbvio. Mas o difícil mesmo foi gastado de novo para poder lançar ele, entendeu? A distribuidora botou uma grana para lançar. O mesmo valor de produção foi para lançar. Lançar é caro. Qualquer coisa que você faça... Você não tinha nem como escolher uma data também, né? Os caras dá pra você tinha que falar, bom, não tem jeito, é essa mesmo, não tem como... Escolher como produtor, eu sou produtor do filme também, além de diretor. Mas eu não entendia muito cinema. Imagina, na época que eu lancei o do Spielberg, eu não entendia porra nenhuma disso, cara. Os caras me falavam, eu ficava meio assim, mas eu escutava eles, né? Eles tinham a Imagem tem um histórico de alguns sucessos, então por que eu não vou escutar eles, né? Então eu fui indo, mas é isso, né? Você vai acreditando em quem, né? Sei lá. Mas, Afonso, o resultado final, assim, foi... Tô falando de dinheiro. Foi o que você esperava? Ou... Porque eu imagino também que a ideia também é mostrar a cara, né? Você tá começando num longa-metragem. Portas se abriram por causa desse... O diretor do filme, que sou eu, ficou feliz. Prestigiado. Porque eu acho que como produtor, realmente, eu acho que o filme tinha um potencial comercial também para fazer mais dinheiro, e todo mundo da indústria acha isso também.
E em DVD, em Blu-ray, agora quando sai em lançamento pra venda, consegue recuperar essa parte que perde na bilheteria ou não? O DVD tá muito picado, não faz nada. Tem muita pirataria, né? O cinema do diretor, que também sou eu, isso foi bom pra mim, porque eu acabei em fevereiro eu já estava nos Estados Unidos fazendo reunião com pessoas lá, eu fui convidado para dirigir vários projetos lá, entendeu? Eu li vários roteiros e acabei sendo contratado para dirigir um filme lá, que eu hoje estou desenvolvendo. Quer dizer, isso pra mim, eu nunca pensei que ia acontecer tão rápido, e foi bom, entendeu? Me abriu esse horizonte. Eu tenho hoje mais alguns projetos aqui no Brasil para filmar, um deles já com recurso para filmar logo, e foi bom por esse sentido, entendeu? Mas você pode falar um pouco sobre esses projetos ou ainda é top secret, assim? Não, cara, saiu na mídia aí, tá na mídia. Nos Estados Unidos é com Anthony Hopkins, né? Esse filme, eu li vários roteiros, esse foi um dos roteiros que eu li, o meu agente lá falou, vamos atrás desse filme, que esse filme é legal, mas fez uma apresentação enorme lá e eu acabei ganhando o filme. E é uma coisa mais padrão cinema nacional. Então, não, é um filme diferente um pouco, assim, é um filme que chama Vale Tudo, que já é um filme que já tá, antes do filme do Dois Coelhos lançar, no trailer do Dois Coelhos eu comecei, e a gente tem um projeto de Vale Tudo, entendeu? MMA, entendeu? Essa história de porradaria aí, baseado na vida do José Aldo. Eu vi um pouco falar desse filme mesmo, a história do Zé Aldo. Né? Tem bastante ficção, é um filme... baseado, é um projeto que está envolvida... Tem alguns outros parceiros já também no filme, mas é um filme bem porrada, assim, literalmente uma porrada, porque tem uma história de amor, tem a história dele com o pai, é um drama realmente, e tem a luta, obviamente, né? Mas eu acho que é um filme bem legal, vai agradar e não vai ser uma coisa... Você tá com facilidade nesse ponto, que é casting, né? A escolha dos atores. Eu imagino que tenha a Panicat ligando no seu celular aí para querer participar de fazer pontinha nos filmes. Mas quando você lançou o projeto dos Dois Coelhos, você teve dificuldade em conseguir atores que acreditaram na ideia? Ou os seus contatos na publicidade já tinham facilitado? E eu tinha algum repertório, mas olha... O que atraiu as pessoas, alguns, por exemplo, eu consegui a Alessandra Negrini porque ela gostou do roteiro, ela leu o roteiro e achou diferente. E ela embarcou. Se o teu próximo filme você tem que me chamar. Inclusive esse você não vai. Projetos e eu, um diretor estreante, o cara nem leu o roteiro, nem viu o roteiro, entendeu? Essa é a verdade, né? Mas eu entendo completamente, assim, é normal. Mas realmente abriu a porta. Hoje eu tenho várias pessoas que me procuram e eu chego já com mais força para perguntar. E eu também agora tenho parceiros na produção dos filmes que são mais fortes, então já chega com uma Globo, já chega com pessoas mais parrudas, é tudo diferente. Fica tudo mais fácil, com certeza. Ao mesmo tempo, 100%, e o Fernando, né? Fernando Marrado, também, um cara muito conhecido no meio, né? Exato, eu fui aluno da Lina Chami, ela só tinha pra falar bem do Fernando. Mas não são pessoas tão conhecidas do grande público, né? É aquela coisa, cara. Isso às vezes faz um impacto, assim, de ter um protagonista que realmente seja. Você precisa ter o nome de alguém conhecido no pôster, né? Senão dificulta bastante. Eu também ganhei. Falando do Celton, um baita ator que tem toda a regalia e ele realmente é um grande talento. Mas ele fez o Billy Big agora aí também, lançou bem a mesma distribuidora do Dois Coelhos, lançou logo depois do Dois Coelhos e fez menos até do que o Dois Coelhos, né? Que o Dois Coelhos fez 80 mil no final e esse aí fez, sei lá, 200 e pouco. E você vê, tinha a Grazi e ele, né? E também não é garantia, assim, é complicado, cara, é um desafio aí. Tá, vamos falar das críticas agora, Afonso. Fala uma coisa, você... Sabe? Deixa eu aproveitar que você falou de efeitos visuais, Afonso, fazer essa pergunta. Só com talento consegue explodir um deputado, assim, né? Rapidinho. Mas teve algum efeito que você teve muita dificuldade e assim que você quase pensou em não fazer, não vai sair, não vai ficar legal na tela? Cara, eu consegui fazer a maioria do que eu pensei, entendeu? O filme teve um ano com um monte de coisa lá, aquilo demorou pelo menos... Você tá falando da parte do sonho da Alessandra Negrini. Tira ali, você conta, a história igual.
Então eu fiquei em dúvida até o momento final, até porque se caso eu não ficasse mais expertise da parte de composição, motion graphics e composição do que de 3D, entendeu? Sim. Então a parte de 3D sempre foi um desafio maior, assim, uma animação 3D, por questão de hardware pra gente, para uma explosão lá do deputado, aquela explosão principal foi feita em Londres. A gente... aceito por ser muito violento, que faltou uns pedaços de gente voando em algumas cenas, assim, né? Se a gente for... de físico pra make-up, assim, sabe? Special effects, assim, de pedaços de corpo, ou sei lá o que, ou... Porque às vezes algumas coisas tem que ser feito na hora ali, tem que né? Que você bota na roupa da pessoa, explode. Aquilo leva tempo, porque aí erra, aí tem que fazer outro. E a gente, pouco dinheiro, a gente fez muita coisa digital. O cara tomava tiro e a gente explodia no computador. Não, tá tudo aí, muito bem feito. Eu até gostaria de ter um pouco mais, mas... A única cena que me soou um pouco falsa foi da hora que ela morre dela. Pior que ali foram 2 dublês até, porque a gente filmou um dia, e aí São Paulo não é uma tarefa fácil, assim, o filme foi bem guerrilha, e a gente, eu queria ter essa impressão de São Paulo, eu sei lá, eu sou um diretor que gosta de me inspirar no lugar que eu tô filmando, então nada melhor que você estar realmente no local, entendeu? Eu não entendo muito essa coisa de filmar em Paulínia, um pedaço de filme que é em São Paulo. Eu preciso estar no lugar, nem que não apareça na câmera, mas pra conseguir algumas autorizações, assim, pra algumas cenas de tiroteio lá, que era obrigado a fechar tudo. Eram algumas autorizações pra um dia inteiro, e aí, por um perímetro, assim, e aquilo a gente conseguiu parar por 30 minutos a rua, só por isso, por 30 minutos, ponto. Filme de ação feito aqui são poucos, cara, assim, realmente é um BO. Que você falou, Paulínia ou o pessoal vai pro Rio, né, cara? Parece que o Rio tem alguma facilidade a mais. O Rio tem a chamada no exterior, né, cara? Você fala que é do Rio, a outra... Tinha um pouco do Edgar em você, cara. Você também, o Edgar é um cara nerd e tudo mais, né, cara? Você também... Os personagens, na verdade, sabe? Porque... Mas com certeza, essa parte do Edgar de game, até... Entendeu? Até chegar agora nesses de hoje. Mas não, certeza, eu queria imprimir um pouco dessa geração, anos 80, e ter crescido com essa influência, entendeu? O Edgar é um cara que teoricamente cresceu nesse mundo. Peguei essa transição do telefone análogo pro celular e tudo, entendeu? O mente dele é um pouco anos 70, ele é um pouco offline, análogo, mas ele é moderno já em algumas atitudes, entendeu? Ele é meio esquisito, assim, nesse sentido. É a transição, né? A geração transição. Nessa transição, sem querer fugir do filme, mas só um adendo. Você acha que esses games hoje em dia estão... terrível mesmo. Eles mataram um monte de criança numa escola e os caras vieram pra cima dos games mais do que eles vão os filmes. Realmente estão sobre ataque, né? Mas, cara, eu não acho que tem a ver. Eu não posso entender que um game faz alguém ir entrar numa escola e matar. Você é convidado a interagir com aquela violência, entendeu? Você é convidado a fazer isso. E os estudos tem arma, você compra arma em qualquer canto, você vai no Walmart, você tem uma munição de arma automática, os caras compram... Agora, PlayStation 3 ou Xbox? Xbox. Eu tenho os dois, mas eu gosto do Xbox mais. E o game predileto aí, que você costuma jogar, o que você... Você joga FPS, essas coisas? Ou... Sempre que a gente entrevistar alguém vai ser: qual é seu filme favorito e seu game favorito? E aí vale qualquer época, cara. Já pra falar um, eu diria esse. E filme, cara, filme favorito, Goodfellas. Acho que é um filme que tem um blend certo de filme interessante também, que também atinge o público, entendeu? Eu acho que esse blend que o Nolan consegue fazer, né? Ele consegue fazer um entretenimento de massa e também interessante ao mesmo tempo. Isso é bem bom. Já que a gente tá nessa pegada nerd aí, você passa assim várias coisas foda nesse filme, cara, que eu ri muito. Cara, pagando, cara. Foi assim fui pagando todo mundo, comprando essas músicas. E pediram... séculos lá, que é Kings of Queens, foi escolha sua ou não? Foi também foi minha, cara. Essa é uma música que eu tava, na época, escrevendo um roteiro, eu tava escutando ela e eu acho que acabei me inspirando muito na... Cara, e ela deixa o trailer muito mais foda, cara. Nossa, cara. É bem legal e é bacana, a música é uma música legal, aquela música. 10, cara. Agora eu adorei o uso de Titãs. Ah, legal. Porque eu não vejo isso em filme nacional, usar um grupo que, assim, influenciou essa geração. A minha, do Leandro, a sua também,
Uhum. Eu sempre... Anarchy in the UK. Mas essa música foi impossível de liberar. E também, quer saber? E tem uma coisa, o uso de músicas gringas e músicas também brasileiras... Pele pra caralho nos gringos, nas coisas que tem pra fora aí do país. Sem dúvida nenhuma, acho que São Paulo é uma... Bom, pra fechar, eu tenho só mais uma pergunta que eu quero te fazer, Afonso. Você é de Santos, certo? Vou perguntar, cara. Cara, porque assim, eu falei, eu gosto do Santos, cara. Eu não gosto muito de futebol, mas eu gosto do Santos. Então eu falei, por que eu vou botar Corinthians aqui? Já é tão óbvio, né? Todos bandidos corintianos. Deixa eu facilitar um pouco pros corintianos e também fazer uma moral pro Santos, né? Que aparece lá as bandeiras do Santos. Isso. O cara é roxo do Santos e tal, né? Essa intenção. E, cara, e foi legal. Uma coisa pra falar pra ele, assim, tipo, pra mim soaria como um grande elogio. Lembra muito. Sem dúvida nenhuma, cara. É mais ou menos isso mesmo. A pegada, né? O personagem, o Edgar, é um cara que é fã desse universo. Então, pelo menos os primeiros 30 minutos do filme, eu quis fazer com que as pessoas submergissem nesse mundo do Edgar, entendeu? Que é esse mundo com muita informação, muita cor, muito... Exatamente que eu... Mas se deu essa intenção, meu... Ainda bem, é uma boa. Certeza. É isso aí, Afonso. Queria agradecer aí o seu tempo e dizer que a gente vai esperar ansiosamente aí pelos seus próximos filmes. Tomara que, mesmo se não tiver a mesma pegada, tenha o mesmo... Filmes, o Afonso foi ele que passou o seu contato pra gente, graças a ele que a gente conseguiu chegar até você também. O pessoal da imagem lá também tá ajudando o Filmes e Games bastante, cara. A parceria é bem legal, né? Eu quero ver tudo, cara. Quero saber o que vocês vão falar aí sobre o universo todo aí de game e tal. Legal. Porque eu também me interesso. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Muito legal essa entrevista do Afonso Poiar. O que vocês acharam, pessoal? Foi boa, né? O cara é 10, né, cara? O cara é... Puta, cara. Ele é que nem... Meu, a gente conversa com ele e pensa que ele é que nem a gente, né, cara? O cara é gente boa, cara. A gente já vai falar uma entrevista com um diretor de cinema, a gente fica achando que vai ser um negócio super chato, monótono, aquelas perguntas assim. Não, o cara... A gente tava se cagando, achando que o cara ia vir detonar, né? Eu falei, cara, o cara vai entrar, vai ser rígido, rápido, né? E ligeiro, e vai ser aquele... Responder 3 perguntinhas e tchau, né? Mas não. Aquelas enquetes tipo Fantástico, tá ligado? Quando o Fantástico faz algumas perguntas assim, entrevista alguém, cara, mas não, o cara veio conversar com a gente, cara. Numa boa. Só faltou as brejas em cima do notebook aqui, um abraço, cara. Eu bate-papo gostoso. Eu podia até falar que eu achei a bunda da dublê melhor que a da Alessandra Negrini na hora que ela pula do carro, cara. O cara não... Eu fiquei com medo daquela hora dele falar assim, aquilo lá era um homem que pulou do carro, era um dublê de peruca, e eu olhando pra bunda do cara, né? Ainda bem que não teve isso. E gostando. Né? Bom, mas vamos fazer aqui o que a gente costuma, que é lembrar o filme todo. Marcelo, você quer começar dando uma sinopse rápida do filme, sem muitos detalhes? 2 coelhos, a história de um rapaz que, depois de um problema que ele teve no passado, teve que ficar em Miami por uns tempos, volta ao Brasil e com um plano para não apenas resolver os problemas de justiça e corrupção do país, mas também para poder pagar pelos pecados do passado. Só falando uma última coisinha aqui que a gente sempre faz, mas não quero mais avisar. A gente vai relembrar o filme todo, então a gente vai falar um monte de spoilers do filme aqui. Então se você ainda não viu o filme, assiste antes, que vale muito a pena, e depois vem curtir o Futurecast, que vai ser bem melhor pra você. É isso aí. Eu me apeguei muito aos efeitos, cara, né? Os efeitos visuais do filme. E meio que, não que eu deixei a história de lado, mas na segunda vez, cara, que você já os efeitos visuais não é aquele choque de filme, né, que a gente tá acostumado com o filme nacional, então os efeitos visuais para um filme nacional é um choque pra gente, uma coisa boa. Efeito visual que a gente tá acostumado a esperar ver de magnífico em filme nacional, Mulher Pelada, sempre foi. Pelo menos na minha infância era assim. Efeito visual era aparecer um peito na sua casa. Nossa, dava um efeito legal, né, gente? O que eu achei que foi uma sacanagem com esse filme foi que eles lançaram ele, como o Afonso explicou pra gente, né, cara, no meio de alguns blockbusters, com pouco tempo de exibição, né? E esse é um filme que, por ser um filme nacional, o pessoal, entre ver Tintin do Spielberg e ver esse, o pessoal foi assistir o Tintin.
E os que viram esse filme não tiveram tempo de chegar pros amigos e falar, cara, você precisa ver esse filme que é foda, e na outra semana, na outra, ia começar o público aí no cinema. Ficou pouco tempo em cartaz, né, cara? O filme que se segura no cartaz, em cartaz. Então, mas... Ficou pouco tempo porque não teve muito... Pong, cara. E uma coisa que eu me vi também, que eu consegui na internet, eles usaram a mesma tipo de câmera que o Afonso Poyat usou, uma tal de Phantom, não sei o que. Né? Só que no Dredd usaram ela em 3D, Phantom 3D. Mas ficou assim, puta, se você vê as duas cenas, cara, você pensa que o pessoal do Dredd copiou, porque os caras entram no mesmo quarto, é o mesmo esquema, cara. Só que o Dredd começa a fazer todo mundo, cara. E aí o Edgar volta pro Brasil e vai, né, retomar a vida dele por aqui, volta pro restaurante pra trabalhar com o pai, ele até mostra aquele climão entre ele e o cara que, né, o viúvo da mulher que ele atropelou no acidente, né? Apesar de parece que vai matar ele com os olhos. A gente vê que o cara tá meio, né, não superou tudo isso pelo jeito que ele olha pro Edgar, né, cara? 2 anos pra tentar fazer o cara superar, mas não dá pra superar, isso. E aí ele é assaltado, né? Ele é assaltado pelo Taíde. Na água espraiada, aqui na ponte, aqui em frente à Rede Globo, aqui na água espraiada, aqui no Brooklyn. Assaltado pelo Taíde. E aí, tudo bem, ele tinha um plano desde o começo, mas aí o destino dá uma força e no dia seguinte ele encontra o cara que assaltou ele, vê onde o cara trabalha, né? Um motoboy, né? Um cara de serviço de entrega, sei lá. A cena do assalto é muito legal, né? O cara põe a arma na cara dele, ele entrega tudo normalzinho, não sei o que, mas ele tem uns pensamentos de ações que ele teriam, né? O que aconteceria se eu fizesse isso, né? Se abrir a boca, dar um grito, não sei o que, né? E tanto que ele usa um efeito legal depois, né? O diretor, o Taíde dá um tiro na... Qual que era o velhinha, né, do Taíde no personagem dele, né? Velhinha, alguma coisa assim. Velhinha. Ele dá um tiro na cabeça do Edgar e ela vira uma pó de caquinho de vidro, parece, né, cara? Bom, e aí ele encontra esse cara, ele não trabalha entregando pizza, mas ele tem um esquema, né, que ele troca os adesivos da moto pra parecer que é um trabalhador, né? E na verdade ele fica fazendo assaltos. E aí o que o Edgar faz? Ele segue esse cara até a favela, quase morre, mas consegue explicar pro cara que propôs pra ele um negócio, né? Não, ele denuncia o cara pra polícia, a polícia prende o cara, ele vai fazer reconhecimento. Tem razão, ele fala. E daí fala, não é esse aí não, o outro tinha um ursinho panda, não Exatamente. É esse ursinho. Não, ele fez isso pra quê? Pra poder, quando ele for falar com o cara, ele fala, eu podia ter te deixado preso e eu te livrei a cara, então... né? Exatamente. Que ele é espertão, então. Bem lembrado. Aí ele vai e propõe pro cara o negócio, que é o quê? A Júlia tem um esquema, né? Ela sabe como o advogado, o marido dela, o namorado, sei lá, é advogado de bandido. Ele tinha combinado com um deputado estadual de fazer um pagamento de 2 milhões para ele ajudar a livrar um bandidão lá que se ferrou. A Júlia, como ela tinha esse esquema na promotoria lá e ela sabia de tudo, ela tinha como conseguir provas porque o namorado dela era o advogado do bandido, ela dá um jeito na promotoria de botar as provas lá para um promotor, né, em cima da mesa, e isso fode com o traficante. E aí ele precisa da ajuda do deputado. E aí é que é feito, combinam esse negócio de 2 milhões, certo? E com isso, como eles já tinham a data de entrega, a forma de que ia ser feito o pagamento e tudo mais, ele vai lá e faz essa proposta pro velhinha, pro Taíde. Você pega esse dinheiro, 1 milhão é seu, 1 milhão é meu, e tá todo mundo feliz, certo? É uma proposta irrecusável, né? E de quebra ainda conseguiu o iPhone dele de volta, né? Na verdade, não foi nem 1 milhão, né? Ele reduziu, era 50%, caiu pra 30% depois, né? Exatamente. Ele fechou em 30%. Mas qual que era... Aí entrou o parceiro do velhinho. E qual que era o grande plano do Edgar aí? Ele tinha um equipamento que era um sensor de proximidade, que ele ia colocar dentro da mala, que ia ser feito o pagamento, e o outro... Aí a gente sabe que, na verdade, é foda explicar um filme não linear assim, cara, porque as coisas são tudo em outra ordem, né? A gente sabe que o cara que é o viúvo, que a gente achou que ele odiava o cara tal, ele já estava envolvido com ele no plano. Ele era parceiro dele nesse plano. Ou seja, ele era namorado da mulher do deputado, amante dela, e ele convenceu ela a colocar um chip no deputado. Ele ia colocar outro chip na mala junto com uma bomba, pra na hora que o deputado se aproximasse da mala, acabou, mas explodia todo mundo. Tá. Olha só o que o Edgar fechou. Vê se eu entendi, Marcelo. Me ajuda aqui. Ele ia roubar
grana, tá? E mesmo assim ele sabia que iam pegar a grana de volta. Porque só ia funcionar o plano quando, porque ele roubou a grana, colocou na grana dele na mala, ele poderia muito bem pegar e fugir, né? A ideia inicial que a gente tinha é o seguinte: ele vai pegar a grana, essa que é a trollagem do filme. Ele vai pegar a grana, vai dividir lá pro Taíde, metade dele, e ele vai pegar e picar a mula, embora e sumir com a grana. Mas não, aí que tá. Ele fez esse esquema de proximidade porque um chipzinho tá no bolso do cara e o outro tá na mala que ele já sabia que ia voltar pro cara. Ou seja, ele sabia que a quadrilha ia tomar de volta e ia matar Por que ele foi pegar o Taíde? Porque ele viu que o Taíde era um pé de chinelo, ele ia conseguir convencer o cara a um lado no pé de chinelo, ia conseguir convencer o cara a fazer o roubo, entendeu? Exatamente. E o cara ia ser maluco de fazer um assalto com uma quadrilha dessa, né? Porque sabia que os caras iam ir atrás depois. Exatamente. Então, na hora de ele pegou o dinheiro do deputado, dividiu em duas, e a parte do Taíde ele colocou na mala com sensor. E ele sabia que o bandidão, o Michael, ia dar um jeito de matar o Taíde e pegar a mala de volta. Então, mais cedo ou mais tarde, aquela mala ia chegar no deputado. E a ideia dele, inclusive, era que chegasse no deputado pelas mãos do Michael para explodir os três de uma vez. Os dois. Ou seja, o nome do filme, Dois Coelhos. Porque a ideia era matar dois coelhos numa cajadada só. E não se importar com o Taíde também, que ele sabia que os caras iam pro saco também. Já teria morrido há muito tempo, exatamente. Bom, aí complica o plano dele. É claro, né? Que é isso que é legal. O Michael, ele também tava comendo a Júlia. Que essa aí, né? Ela deu pro Edgar, ela deu pro advogado dos bandidos e ela deu pro chefão dos bandidos. Mas já foi propositalmente. Proposital ou não, é uma piranha. E tava grávida do Edgar. Certo? O Edgar sabia disso sabia, também. Sabia. Que a Júlia tava com dois. É isso, dois. cara. Eu vou conseguir 1 milhão, mas eu vou ter que aceitar um chifrinho, cara. Faz parte do plano dele. Fazia parte do plano dele. Só que o nosso amigo Michael resolve levar a Júlia junto com ele pra fazer a entrega do dinheiro pro deputado. E aí é que dá a merda toda. O Edgar vai atrás. Ele precisava de alguma forma evitar que ela chegasse perto do deputado com aquela mala. E aí ele não conseguiu pensar em nada. Ele simplesmente entra no meio e fala: para onde você tá, põe a mala no chão e começa um puta tiroteio. Nessa hora a gente vê o viúvo chegando com um revólver. A gente acha que ele vai matar o Edgar, né? Porque até então a gente achava que ele era um maluco que queria vingança porque o cara matou a esposa dele. Mas não, ele tá lá pra dar cobertura pro Edgar justamente e ajudar no tiroteio todo, né? Claro, a menina fica deitada bem no meio, enquanto o pessoal tá trocando tiro pros dois lados e nada acontece com ela. Primeira coisa meio absurda, mas tudo bem. Mas depois vem a cena que eu achei a mais absurda do filme inteiro. O nosso amigo deputado, que é um nobre, né, distinto deputado federal, rico já pra caralho, ainda mais corrupto, deve ser mais rico ainda. Em vez dele simplesmente deu merda, entrar no carro e se picar, não. Ele fala: o cara fugiu com meu dinheiro. Põe o bandido dentro do carro e sai em perseguição do cara. Que é isso, gente? Mas o bandido tava... parece que ele tentou fugir. Quer dizer, não dá uma impressão. Dá uma impressão que ele tentou fugir. E o bandido entrou atrás e falou: vamos atrás do seu dinheiro. Não. Ele fez sinal pro deputado parar. O deputado parou, abriu a porta pra ele entrar pra ir atrás do dinheiro. Primeira coisa que o deputado ia fazer era sumir dali, deixa esse bandido ser preso. Não tem nada a ver com isso. Tudo bem. O dinheiro... ia ganhar, mas não foi dinheiro perdido dele, né? Exatamente, dele, não era o fim do mundo pra ele ficar sem essa grana, mas tudo bem. E aí tem a cena da perseguição, né? Que o Afonso até comentou com a gente como é difícil filmar em São Paulo, né, cara? E é uma perseguição de carro muito boa, né? Não, a cena inicial de que os caras colocam fogo no carro ficou do caralho, né? Também é. Legal, aquela deve ter sido a cena que ele falou que conseguiu fechar a rua, né, cara? Que teve um tiroteio e tal, que teve que fechar. E a cena da perseguição, que aliás, uma belina, né, cara? Era uma belina aquilo. Espetacular, cara. Espetacular. Que carro espetacular. A Belina dando pau numa BM. E uma Belina com aquele negócio de madeira igual a da família Greenwood lá do Férias Frustradas, cara. Que carro espetacular aquele, cara. Quero comprar um daquele. Esqueci de perguntar pra Afonso onde tá esse carro pra eu fazer uma oferta, cara. Bom, mas o fato é uma perseguição incrível de uma BMW atrás de uma Belina, que demora muito pra ele conseguir pegar, né? Mas era o deputado que tava dirigindo, né? E daí ele consegue fugir porque o caminhão fecha o... Um ônibus entra na frente, bem na hora. A perseguição tem todo aquele tchan, né? Que é muito legal. Ele encosta o carro, desce do carro, põe a mala no meio da rua
E aí o deputado, de novo, outra cena meio forçada, meu dinheirinho, e sai correndo no meio da rua pra pegar a mala, né? E aí nós temos a primeira explosão de deputado estadual do cinema nacional. Olha, gente, isso aí tinha que virar moda, viu, cara? Foi muito legal. Coragem. Foi muito legal ver o deputado explodindo, cara. Sapatinho voando. Exatamente. Aí eles estão no apartamento. Eles estão no apartamento esperando a poeira baixar. Ele vai avisar o pai dele. É exatamente isso. Ele fala, ó, ele sabe quem eu sou, ele sabe onde é o restaurante do meu pai, eu preciso livrar meu pai, tirar ele de lá, senão a gente tá fudido, né? O Michael tava atrás dele, eles estavam escondidos. Quem lembra do Edgar é como se diz, é o deputado, né? Que começa a falar na prisão, pô, eu ajudei esse moleque, o deputado tava envolvido em livrar ele da cadeia quando teve atropelamento também, né, cara? Corrupção pra todos os lados. O Michael não tinha ligação nenhuma com o Edgar. Tinha só com a menina. Mas o deputado tinha falado, sabia quem era. Então o que acontece aí? Eles estão num hotel escondidos, né? Mas ele sai e vai tirar o pai dele de lá porque era o primeiro lugar que o Michael ia procurar, né? E ia querer pegar o pai dele pra conseguir chegar neles, né? Então ele pega o pai dele e leva pro hotel. Só que quando ele chega lá, ele tinha falado pra menina, você fica aqui quietinha. Ela saiu pra fazer compras. Mulher é foda. Comprar roupa. Onde você foi? Fui comprar umas roupas. E aí, nisso, quando ele volta, a menina não tá lá, mas os bandidos estão esperando. Como eles chegaram lá, eu não sei. Mas também não ficou bem claro, mas... o tempo do não vem ao caso. O importante é que eles estavam lá. Mas esse apartamento que eles estavam era o apartamento que ela morava. Não, era um hotel. Era um hotel, cara. Não, acho que era o apartamento dela, tá? Porque eles vão pra casa dela. O pai dele chega e fala, pô, hotel 5 estrelas, como é que você arrumou dinheiro pra pagar isso? Só se ela morava num hotel 5 estrelas com um advogado dos bandidos. Um flat, flat, alguma coisa assim, pode ser. Que também seria bem estúpido, já que ela era também namorada do bandido, eles irem justamente pra casa dela, né? Onde o cara sabia onde é que era. Mas tudo bem. Ela saiu pra fazer compra, o bandido tava lá esperando, eles até pegam o pai dele, dão uma torturada no cara, fazem um furo na barriga dele, né? Dá uma espadada na barriga do pai. Falar que o cara tem 6 horas de vida, né? Isso aí foi um toque bem genial do bandidão, né, cara? Ó, vou fazer um furo exatamente no baço. Em 6 horas seu pai vai morrer se ele não for pro hospital. Só que eu só deixo você levar ele daqui pra cuidar dele se você me entregar meu dinheiro e a minha namorada, né? E aí é sensacional, porque tem a cena, né? A namorada chega, tá voltando das compras, vê que deu merda, né? E aí quando eles vão pra uma outra sala, em vez dela... também não sei o que ela poderia fazer ali, né? Chamar a polícia, né? Ela tá escondida, não tem. Ela resolve entrar e ajudar o Edgar, né? Leva um pai dele e fica só o Edgar e a menina. Tanto que o cara liga, o celular, e fala, eu quero a grana e a garota. E daí o cara, ele negocia, fala, não vai ser toda a grana pro gastei. É isso mesmo, aí eles marcam a troca, né? Eu vou levar seu dinheiro, eu vou levar sua namorada, em frente ao Pacaembu, né? Em frente ao estádio do Pacaembu. No meio da Praça Charles Miller, em plena luz do dia, o cara ali com um cara sangrando no chão, um revólver e tudo mais, né? Os dois com camiseta Eu Amo São Paulo, né? Não é Eu Amo, né? Eu Chuva São Paulo, né? Uma nuvenzinha, né? Bem legal. Era pra ser Eu Amo São Paulo. Mas o pessoal de Nova York, que é dona da marca, ficou sabendo e ameaçou entrar com processo nos caras. Caralho, velho. Então ele teve que apagar o coração e botar aquela chuva. Eu achei que acabou ficando mais legal, viu, cara? E daí quando ele fala, só que não vai te dar grana, daí o cara fala, quer pegar a sua compensação por ter perdido a mulher, né? Beleza, você é esperto, né? O Michael fala isso pro cara. Então ele já chega sabendo que vai dar a menina. Tanto que antes de se encontrarem, ele já coloca o colar nela. Isso, a gente acha que ele realmente entregou a menina em troca do dinheiro, mas não. A ideia é o quê? Ela tá com o colar com o sensor e o dinheiro tá na mala. Só que esse é um sensor invertido, que também mostra depois. Ou seja, não vai explodir quando se aproxima, vai explodir quando se afastarem. Então eles chegam, a menina com o colar e a bomba na mala, os dois entram no carro, né? E no meio da viagem, quando eles estão indo para Santos, a menina abre a porta e pula. Que foi a brincadeira que eu fiz com a Afonso. Quando ela pula, né, a câmera vem de trás, mostra a bunda da dublê, que é gigantesca, pulando do carro e tal. Só que você pulou uma coisa, né? Diga. Quando eles fazem a troca em frente ao Pacaembu, o bandido chega e mata o Edgar, dá um tiro no meio do peito.
Como assim não morreu? Ele morreu. Edgar morreu, mano. Não, o Edgar. Edgar? Morreu. Tomou um tiro, não morreu na hora, mas morreu no hospital. Vocês estão malucos, vocês não viram o mesmo filme que eu, caralho. Não, ele morreu, cara. Bom, eu vou continuar falando do filme e depois a gente vai perceber que ele não morreu, mas vamos lá. Ela deu pro bandido, ela deu pro advogado, ela deu pro viúvo. Porra, ela deu pro Taíde, cara? Só não deu pro Taíde e pro Togum. Cara, eu não duvido nada. Eu não duvido nada que lá no estacionamento, no intervalo do jogo do Santos, ela dava pra turma toda, ela fazia a festa da galera. Pô, mas deu pra todo mundo, cara. A Júlia é gente boa, cara. E que cena maravilhosa, tá? Aquela do apartamento dela com o Edgar transando em várias cenas cortadas, né, cara? O que eles pareciam ali? Instinto Selvagem? Não, 2 coelhos. 2 coelhos, Gira, porra, cara. Cara, eu acho que ela só não deu pro Taíde e pro Togum. Você não sabe, né? A gente tá supondo aqui que ela não deu pra eles, né? Talvez por falta de oportunidade. Cara, o final é épico, é sensacional. Mas eu quero fazer aqui uma meia-culpa. É sensacional agora que você entendeu. Agora que eu entendi, eu quero pedir desculpa pro Afonso, que eu até cheguei a pensar, pô, ele não precisava pôr tanto flashback, explicar tantas coisas, que tem coisa que era meio óbvia, ele explicava um pouco. Eu falava, pô, não precisava tanto. Cara, eu não entendi o final do filme, cara. Quem sou eu pra julgar o que tem que ser explicado? Ele só tirou a barba do cara e eu já me fudeu inteiro, me perdi todo no filme.